Vou marcar também. Vamos lá. Pessoal, bom dia. Meu nome é Wellington. Eu sou da LCNE. Pretendo logo mais encerrar a LCNE para licenciatura em matemática. E hoje eu vou falar para vocês sobre uma pesquisa, um projeto de pesquisa que eu iniciei aqui no PIBID, que é o PIBID como alternativa ao estágio não remunerado. E a sua árdua concretização que teve aqui na UFABC em 2022, tá? Hoje eu vou falar basicamente sobre o estágio no curso de licenciatura, a legislação, né? Como é o estágio na UFABC, o problema do estágio não remunerado, o PIBID e o estágio, e depois o PIBID na UFABC lá em 2022. Muitos PIBIDianos estão aqui, então eu acredito que vocês vão se lembrar de muitas das coisas que eu vou citar aqui na apresentação, tá? E como eu falei, isso aqui é apenas um projeto de pesquisa que está em andamento, certo? Muitos dos dados preliminares que eu vou apresentar aqui foram obtidos a partir da minha experiência. Por quê? Em 2022, eu era representante na plenária da licenciatura. Então, eu obtive acesso a alguns dados e eu vou estar mostrando para vocês aqui também. E também, em 2022, eu era diretor no diretório acadêmico da licenciatura. Então, eu também tive acesso a mais algumas informações extras que eu vou estar apresentando aqui para vocês hoje, tá? Bom, vamos começar. Qual é a legislação para o estágio nos cursos de licenciatura do Brasil? Vamos lá. A primeira legislação que eu preciso citar para vocês é a resolução do Conselho Nacional de Educação número 2 de 2015. No artigo 13, parágrafo 1º, lá a gente tem as especificações sobre qual deve ser a carga horária para um curso de licenciatura. Se vocês forem ver, condiz exatamente com o nosso PPC da licenciatura. Se vocês forem ver, a gente tem 3.216 horas aqui na LCNE, tá? Que condiz exatamente com o que eu vou mostrar aqui no parágrafo para vocês dessa resolução. Os cursos de que trata o caput, que são os cursos de licenciatura, terão no mínimo 3.200 horas de efetivo trabalho acadêmico em cursos com duração de no mínimo 8 semestres ou 4 anos. Compreendendo? Aqui tem outros parágrafos, mas eu vou focar apenas no parágrafo 2, que fala sobre estágio. E aqui diz 400 horas dedicadas a estágio supervisionado na área de formação e atuação na educação básica, contemplando também outras áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto de curso na instituição. Certo, a legislação pede 400 horas. E como que isso é dividido para a gente na licenciatura na UFABC? Vamos lá. Ele é dividido em módulos, que são 5 módulos, certo? De 80 horas cada, 5 vezes 80, 400, certo? 3 desses módulos são obrigatórios e são no ensino fundamental. Independente do curso que você queira fazer aqui na UFABC de licenciatura, você precisa fazer 3 módulos do ensino fundamental. Esses são iguais para todo mundo. Matemática, física, biologia, química, todos os cursos fazem esses 3. Depois, são 2 módulos de opção limitada no ensino médio. Esse aqui já é específico para cada um dos cursos. Eu que vou fazer matemática, farei 2 módulos de matemática de opção limitada no ensino médio, certo? Essa é basicamente como funciona na UFABC. E é importante falar que estágio, seja remunerado ou não, ele é essencial na formação do professor. Não existe tal coisa como você terminar sua graduação aqui, sua licenciatura, e ter pisado na sua sala de aula uma única vez. A gente precisa de experiência. É essencial na formação docente, no desenvolvimento da sua prática e te dar as suas primeiras experiências em sala de aula. Como lidar com o pessoal, os funcionários da escola, com os alunos, né? Como lidar em cada situação. Você precisa ter essa prática, que é a melhor forma da gente aprender, aplicando. Claro, tem que ter a teoria, mas a gente tem que aplicar isso em algum momento, tá? Mas assim, pessoal, só tem um detalhe sobre estágio não remunerado. Antes de falar esse detalhe, eu preciso mostrar um artigo para vocês, que é esse daqui. Quem são os atuais estudantes das licenciaturas no Brasil? Esse artigo é de 2017, certo? E ele faz um resumo, basicamente, de dados do INEP sobre o perfil dos estudantes de licenciatura aqui no Brasil, tá? E eu vou pegar um trechinho aqui para mostrar para vocês, em geral, quem são os estudantes da licenciatura.
Esse trecho aqui, já avisando, não generaliza, porque a maioria dos estudantes vai se enquadrar nesse perfil que eu vou mostrar para vocês. Mas não é todo mundo, é claro. Pode ter um licenciando de classe alta, ou com outras condições bem melhores em curso de licenciatura. Mas o que o artigo conclui? Constata-se um perfil de estudante trabalhador com renda familiar baixa. O que seria esse baixa? 60% dos estudantes da licenciatura têm renda mensal bruta familiar de R$3.000. R$3.000 é o que eles têm para o mês, em uma família. Isso somando todo mundo dentro da casa. R$3.000. Egressos de escola pública e que, em sua maioria, afirma ter escolhido o magistério pela vocação ou importância da profissão. Isso é uma generalização e compreende 60% dos estudantes da licenciatura. Não é todo mundo, novamente. E, baseado nisso, eu queria também citar mais uma lei, antes de mostrar o pequeno detalhe para vocês, que é a lei número 11.788, de 25 de setembro de 2008. No artigo 5º, parágrafo 2º, lá está escrito que é vedada qualquer cobrança de qualquer valor para estudantes que vão fazer o estágio pelo cadastro ou acompanhamento. O professor, a escola, o diretor, ele não pode, sob nenhuma hipótese, cobrar algum valor dos estudantes para fazer o estágio, o que é muito bom. Perfeito. Que bom que nenhum valor é cobrado. Será que nenhum valor é cobrado mesmo? Porque fazer estágio não é de graça, gente. Eu imagino que você deve estar pensando, por que não é de graça? O estagiário come, tem alimentação. E o estágio é não remunerado. Você tem que tirar do seu próprio bolso sua alimentação. Transporte. Você não teletransporta até a escola. Você vai ter que tirar do seu próprio bolso no estágio não remunerado. O que mais? Materiais escolares. A UFABC, no PIBID, ofereceu material escolar pra gente. Isso é muito bom. A gente tinha uma salinha que oferecia materiais. Todas as universidades vão ter isso? Todo estudante vai ter acesso a isso para fazer a sua prática na escola do estágio, sem que ele tenha que arcar com os custos dos materiais escolares? Esse é o problema, certo? E por isso que eu gostaria de mostrar para vocês como que o PIBID ele pode ser uma alternativa possível ao estágio não remunerado. Antes de continuar, eu queria dizer que eu não estou demonizando o estágio, né? Até porque é essencial, como eu falei, precisa ter. Eu estou falando apenas sobre viabilidade econômica de estágio. Porque baseado que a gente tem 60% de alunos da licenciatura que tem uma renda mensal bruta familiar de R$3.000, fica um pouco complicado de você ter que arcar com tanta coisa. Mas ainda assim, a gente não pode descartar que o estágio traz as suas primeiras práticas e é essencial na sua formação. E por que eu digo que o PIBID é uma alternativa? Porque existe pagamento de bolsas. Você já não precisa arcar tudo por sua própria conta, né? Que mais? Flexibilidade. Você consegue conversar com seu supervisor, com seu coordenador sobre seus horários. Assim como no estágio, claro. Essa flexibilidade é mantida. Palestras e formações. Pessoal que é do PIBID, vocês sabem, todo mês a gente teve uma formação, uma palestra falando sobre algum assunto sobre educação. Educação antirracista, o perfil dos cursos de educação que a gente teve. E hoje, inclusive, estamos tendo aqui a Semana das Licenciaturas, o simpósio dos PIBIDs, né? E, claro, o aproveitamento de horas de estágio. O PIBID, de acordo com a lei, conta como horas de estágio. Mas isso está sendo aplicado aqui na UFABC, será? Né? Mas, antes disso, eu quero contar uma história bem rapidinha para vocês. Sobre o edital do PIBID, certo? Vamos lá. Que é basicamente a linha do tempo do PIBID de 2022 até hoje. Mas, basicamente, só do começo ali, tá, gente? No dia 12 de setembro, o edital foi lançado, certo? Com todos os seus itens. No dia 3 de outubro, mais ou menos 3 semanas depois, inscrições foram prorrogadas. Por que será? Eu vou mostrar no próximo slide. Mas ainda assim, no dia 6 de outubro, a flexibilidade foi aumentada, né, para ficar um pouco mais atrativo, mais atraente para os estudantes se inscreverem, né? No dia 17 de outubro, as inscrições foram prorrogadas mais uma vez.
e no dia 24 de outubro foram prorrogadas mais uma vez. Por que será que vocês estão me perguntando? O PIBID ele tinha 144 vagas no total. 24 vagas, 6 projetos, 144. Adivinhem quantas inscrições a gente tinha no dia 17 de outubro? Quando que é 17 de outubro? A segunda prorrogação, terceira retificação do edital. Quantas inscrições a gente tinha? 25. 119 bolsas seriam retornadas para o governo. 119 alunos não receberiam essas bolsas. 25 inscrições. Como que eu tenho acesso a essa informação? Bom, no dia 17, eu, que ainda era representante na plenária da licenciatura, uma das pautas da reunião que a gente fez nesse dia foi isso. A gente estava pedindo socorro, a gente precisava de mais gente para se inscrever. A gente só tinha 25 inscrições. Tá complicado. Então, o que a gente fez? Será que elas funcionaram? Bom, eu, na época, era diretor do diretório acadêmico das licenciaturas. A gente começou algumas campanhas. A gente fez postagens na internet, a gente fez até reuniões para chamar o pessoal, para tirar dúvidas, para falar sobre o PIBID. A gente tentou tudo que estava sob nosso alcance para fazer o PIBID acontecer, porque com 25 inscrições, no total de 144 vagas, é muito complicada a situação, muito delicada, né? E, de certa forma, até que funcionaram, né? Mas, por que isso aconteceu? Por que 3 retificações do edital, ou melhor, 4 retificações do edital, né? Por que isso aconteceu? Tão pouca gente se inscreveu, tem tantos benefícios, se sobressai ao estágio não remunerado que tem, em maioria, na licenciatura, muita gente faz o estágio não remunerado. Por que isso aconteceu, gente? Será que os licenciandos, eles sabiam que o PIBID vale como estágio? E ele vale sim como estágio. Eu cito aqui a página 47 do PPC da LCNE de 2022. Atividades extracurriculares em programas e projetos institucionais de formação de docentes, nos quais as universidades têm a participação, poderão ser aproveitadas como estágios supervisados, no âmbito da LCNE. As condições, critérios e fluxos para aproveitamento das atividades devem estar em consonância com os saberes envolvidos nos estágios obrigatórios da licenciatura, previstos na resolução vigente. Fica até uma crítica aqui. Que condições são essas? Que critérios são esses? Que fluxos são esses? Não tem nada escrito no nosso PPC. Por que colocaram isso sendo que não está especificado, né? O que acontece? Não só isso, mas também a lei do estágio que eu mostrei para vocês, 11.788 de 2008, artigo 2º, parágrafo 3º. As atividades de extensão, monitoria e de iniciação científica na educação superior desenvolvidas pelo estudante somente poderão ser equiparadas a estágio em caso de previsão no projeto pedagógico do curso. E é previsto no nosso projeto. Mas o que acontece? Recentemente, ou melhor, eu acho que foi em fevereiro, a gente teve uma reunião online com todos do PIBID. Eu fiz essa pergunta, o PIBID vale como estágio? Parece que ninguém soube me responder. Foi uma resposta meio vaga, parece que não sabem. Mas não é por mal, claro. Eles podem não saber mesmo, não tem nenhum problema nisso. Mas entra aí a importância da gente debater sobre isso. A gente precisa saber, tá? Então, por que isso aconteceu? Será que as informações do edital foram bem divulgadas? Será que o valor da bolsa não era suficiente, que na época era 400, hoje é 700? Será que o edital estava confuso? Será que os estudantes não tinham tempo de fazer? Será que a UFABC não compartilhou as informações da melhor forma, não foi divulgado? O que aconteceu? Essa é a pergunta principal da minha pesquisa. Por que isso aconteceu? Certo? Então, gente, para finalizar aqui, o estágio é essencial na nossa formação. Mas, da forma não remunerada, para muita gente acaba sendo inviável. Tá? Então, o PIBID acaba sendo essencial para a gente, para ter essa alternativa em que a gente não precisa arcar nós mesmos com os custos de transporte, alimentação e materiais. Além de alguns outros que eu posso não ter citado aqui, né? Então, a gente precisa de mais diálogo dentro do PIBID, a gente não pode permitir que isso aconteça de novo. 25 inscrições em mais de um mês de inscrições abertas, né? A gente não pode permitir isso acontecer. A gente precisa, principalmente, de diálogo, a gente precisa discutir propostas e deixar mais claro a questão de equivalência
do PIBID como estágio, porque isso não foi divulgado. Eu vivo no meio das licenciaturas, eu vivi no diretório acadêmico das licenciaturas. Meus colegas não sabiam que PIBID vale como estágio. E não sei se vocês também sabem, mas pela lei é o que está. Então, pessoal, caso vocês queiram as referências, queiram mandar alguma mensagem, conversar alguma coisa sobre a minha apresentação, o meu e-mail vai estar no próximo slide, tá? E eu queria agradecer muito a atenção de vocês, e é isso que eu tenho para vocês hoje. Muito obrigado. Deu horário certinho.